Queridos, pregando, pastoreando e viajando por esse país, ministrando a palavra, eu tenho encontrado muitas pessoas frustradas, muitas pessoas que ao invés de desfrutarem das promessas daquilo que o Senhor prometeu, estão vivendo dentro da igreja frustradas espiritualmente. O número não é baixo não, o número chega a ser assustador. E eu estava nesses dias meditando sobre isso, sobre por que tem pessoas dentro da igreja que ao invés de se frustrar, de desfrutar, acabam se frustrando. E foi aí que o Senhor me deu essa reflexão que eu quero compartilhar com você na manhã desse domingo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que todas as vezes que a palavra de Deus, todas as vezes que a Bíblia diz o Senhor, ou disse o Senhor, nós temos que dobrar, nós temos que prestar atenção dobrado no que está sendo dito, porque é o próprio Deus falando na sua palavra. Ou seja, a gente tem que prestar atenção em toda a Bíblia, em toda a palavra. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando a Bíblia diz assim diz o Senhor, a atenção deve ser redobrada, porque é o próprio Deus falando na sua palavra. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que tem partes que fala o homem, tem parte que fala o anjo, e tem até algumas partes que fala o diabo. Mas quando ela diz assim diz o Senhor, a nossa atenção deve ser dobrada. E uma coisa que nós temos que ter no nosso coração é que sempre nós precisamos prestar atenção nos frutos e não nos relatos. A nossa geração, infelizmente, ela não presta atenção nos frutos. Ela dá importância, relevância aos relatos. E nós precisamos prestar atenção somente nos frutos. E nós precisamos desconsiderar os relatos. Porque o que produz frutos é a palavra de Deus. Os relatos, eles só têm uma finalidade na nossa vida: produzir o medo, produzir o caos, produzir a incredulidade. E eu quero que nessa manhã você grave isso no seu coração. Observar os frutos, prestar atenção nos frutos, porque os frutos são o extrato da palavra de Deus obedecida. Quando você presta atenção nos frutos, você tem diante de você o extrato da palavra de Deus obedecida. Toda vez que a palavra diz, assim diz o Senhor, a nossa atenção deve ser redobrada. Por quê? O Evangelho, ele é firmado na palavra. Logo, se você tem a palavra, você tem tudo. O Evangelho, ele é alicerçado na palavra. Então, se nós temos a palavra, nós temos tudo. Porque se nós temos a palavra, as demais coisas que a gente precisa, nos serão acrescentadas. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e obedece, é igual a um homem que construiu a sua casa na rocha, e a Bíblia diz que veio a chuva, veio o vento, e não derrubou ela. Por quê? Porque ela estava alicerçada na palavra, porque ele obedeceu a palavra, porque ele seguiu a instrução. A Bíblia diz que ele construiu a sua estrutura sobre a palavra, ele se solidificou a palavra, ele não construiu a sua casa espiritual sobre momentos ou prazeres. Há muitas pessoas que desistem, desanimam, caem, porque edificam a sua casa espiritual em cima de momentos, em cima de experiências, em cima de prazer. E você precisa entender que a nossa casa espiritual não pode ser alicerçada em momentos. A nossa casa espiritual não pode ser alicerçada em sentimentos. A nossa casa espiritual tem que ser alicerçada na palavra. Porque uma casa edificada na palavra, ela suporta todo tipo de momento.
ela suporta todo tipo de situação, ela suporta todo tipo de adversidade, ela suporta os momentos ruins. É por isso que a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias maus. Por quê? Porque os dias maus existem. Não dá para a gente viver uma fantasia de que nós viveremos o Evangelho sem enfrentar os dias maus. Não haveria razão para Salomão dizer: lembra-te dos dias maus, se não existissem os tais dias maus. Nós temos que lembrar que os dias maus existem. Nós temos que lembrar que os dias maus sempre vêm. Um dia, talvez a doença pode bater na sua porta. Um dia, talvez a dor pode bater na sua porta. Um dia, talvez a dificuldade pode bater na sua porta. Agora, se você estiver com a sua casa espiritual firmada na palavra, você vai entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua vontade, ou seja, a palavra, porque a vontade de Deus para a nossa vida é a palavra. Diante disso, para mim poder entrar naquilo que Deus me revelou, a nossa oração, ou seja, nós não deveríamos perguntar o que Deus quer de nós. Você já viu que a gente fica perguntando o que Deus quer de nós? Essa não deveria ser a nossa oração. Ao invés da gente ficar se perguntando o que Deus quer de nós, nós deveríamos examinar a sua palavra. Porque a palavra de Deus traz a vontade de Deus para nós. E às vezes, a gente acaba buscando coisas que Deus já disse para a gente. Às vezes, a gente acaba pedindo coisas para Deus que Deus já falou com a gente é que tem dificuldade de obedecer. Existem coisas que já está na palavra, que é a vontade de Deus para nós. Mas a gente fica achando assim que Deus vai dar um jeitinho, vai quebrar como... É o jeitinho brasileiro, Deus vai quebrar o nosso galho. Tem coisa que a Bíblia diz, é assim, faça isso, traga, entrega. Só que a gente pensa o seguinte: se eu orar, se eu fazer uma carinha de choro, se eu fazer uma chantagem gospel, porque hoje tem tudo gospel, né? Se eu ficar, Senhor, não aguento mais, ou acho que eu vou desviar. É interessante que tem pessoas que quando oram, eles pensam que Deus vai se levar por emoções. Não, Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não abrir a porta, se o Senhor não fizer, eu vou desviar. Eu não aguento mais. É como se Deus fosse ficar desesperado. Nossa, Ele vai desviar, não posso perder Ele. Para tudo aí, o céu, Ele vai desviar, gente. Vai todo mundo olhar para Ele. Você tem que entender que você sem Deus é uma pessoa condenada ao inferno. Deus sem você continua sendo o que Ele é, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus não vai perder nada. Ah, pastor, Deus me ama. Ele te ama, mas Ele deixou a palavra para ser obedecida. O problema é que o humanismo separou o amor da correção. Todas as vezes que a gente vai falar com alguém, todas as vezes que a gente vai ser pastor na nossa época, é muito difícil, irmão. Principalmente nessa época de redes sociais. O pastor estava lendo aqui sobre a oferta da viúva pobre, e aí a minha mente já viajou. Se Jesus viu que eram apenas 2 pequenas moedas, onde é que Jesus estava? Do lado do gasofilaço. Se fosse nos dias de hoje essa passagem, amanhã ia estar cheio de postagem no Facebook. Jesus estava de olho na oferta da viúva pobre. Jesus estava sentado do gasofilaço. Jesus mercenário. Irmãos, é muito difícil ser pastor nessa época. Quando você vai falar qualquer coisa para a pessoa, já vem logo alguém. Principalmente, eu agora, irmãos, eu estou evitando, principalmente na rede social. Alguém já vai, porque dá coragem para o covarde. Alguém já vai. E tu é santo por acaso? Tu não erra, tu não peca? É muito difícil, irmãos. As pessoas acham que Deus vai quebrar princípios. Entenda uma coisa: Deus não vai quebrar o seu galho. Existem coisas que você está orando que já está na palavra. O problema é que a gente tem dificuldade de obedecer. E a palavra de Deus, ela precisa ser obedecida. E tem gente que quer sentir para obedecer. Nós estamos vivendo uma geração que vive alicerçada em sentimentos, em emoções.
E você precisa ser movido, não é por sentimentos, não é por emoções. Você precisa ser movido pela palavra, porque a palavra é a vontade de Deus para a sua vida. Em Números, a gente vê Deus claramente falando. E eu quero que agora você redobre sua atenção. Deus chega para o povo e diz: espiem a terra, que talvez eu vou dar a vocês. Espiem a terra que eu estou pensando a dar a vocês. Não. Deus fala claramente: espiem a terra que eu darei a vocês. Olha a instrução de Deus. O que Deus está dizendo para o povo é: foque no fruto, não no relato. Espiem a terra que eu darei a vocês. Se a gente observar Deuteronômio 1:21, Deus diz a Moisés: eu coloco diante de vocês esta terra, entrem e tomem posse dela, não tenham medo e não desanimem. Aqui, Deus dá uma clara instrução a Moisés. Aqui, Deus dá uma instrução específica a Moisés. E se você puder gravar uma frase dessa manhã na sua Bíblia, onde você quiser, na sua rede social, grave essa frase. O que define aonde você vai chegar é a atenção que você dá à instrução. Vou repetir. O que vai definir aonde você vai chegar em 2019, em qualquer ano, o que define aonde você vai chegar é a atenção que você dá à instrução de Deus para a tua vida. Deus deu uma instrução para Moisés. E eu quero que você grave isso no seu coração. Se você prestar atenção na instrução, no fruto e não no relato, você vai conquistar todas as coisas que Deus prometeu para você. É por isso que eu sempre digo: a atenção que a gente dá à instrução é o que define onde nós vamos chegar. A gente precisa entender que a Bíblia é um livro de mandamentos e instruções. Vou repetir. A Bíblia é um livro de mandamentos e instruções. Os mandamentos são os alicerces que preservam a nossa salvação, ou seja, que preservam a nossa vida espiritual. Os mandamentos é para manter a nossa vida espiritual. Os mandamentos é para preservar a nossa salvação. Os mandamentos é que preservam a salvação. As instruções é o mapa que nos conduz ao propósito. As instruções é o GPS que vai te levar ao cumprimento das promessas. Ou seja, mandamentos são coletivos. Mandamentos são para todos. A instrução, ela é pessoal ou para um grupo de, ou seja, a instrução é para uma pessoa ou para um ministério. Os mandamentos são para todas as igrejas. Para cada ministério, Deus dá uma instrução específica através da sua liderança. Então você tem que entender que os mandamentos são coletivos. Os mandamentos preservam a nossa salvação. E a instrução nos conduz à promessa. É por esse motivo que a gente conhece pessoas que são pessoas de oração, pessoas de jejum, pessoas de busca, pessoas de santidade, mas que não chega a lugar nenhum. Por quê? Tudo isso preserva, tudo isso são mandamentos, tudo isso preserva a vida espiritual. Mas é o prestar atenção na instrução que vai levar a pessoa até o propósito. Você deve conhecer alguém que é de muita oração, alguém que é de um grande fervor espiritual, que a sua vida nas demais áreas são enroladas, não vai para frente. E olha, eu já perdi um número de pessoas assim.
Há pessoas em igrejas que focam, né, na vida oração, no fervor espiritual, e você vai ver que a vida delas nunca vai para frente, porque elas só observam o mandamento, ela ignora a instrução, e é a instrução que nos conduz ao propósito. A palavra de Deus para a sua vida nessa manhã é: preste atenção, siga a instrução, porque a instrução te levará ao propósito, às promessas de Deus para a sua vida. Então, queridos, entenda uma coisa: não basta seguir somente, tem que seguir atentamente. Cada detalhe é importante, cada detalhe da instrução é importante. O problema é que a gente vive uma crise de ansiedade e a maioria das pessoas não presta atenção na instrução. A maioria das pessoas não observa a instrução, cada detalhe é importante. Quando eu era gerente comercial, quando eu era gerente comercial e recrutava pessoas, eu fazia uma dinâmica para recrutar os meus consultores. E uma delas dizia o seguinte: tinha uma folha que ficava na mesa virada de cabeça para baixo. E eu dizia: vocês só vão virar quando eu disser já. A primeira questão é: coloque o seu nome no canto superior da folha. Segunda, antes de começar a responder, leia atentamente cada item e depois responda. Terceiro, suba em cima da cadeira e imite um macaco. Quarto, dê uma volta ao redor da sala, gritando, fazendo... E tinha vários micos que a pessoa tinha que pagar. Aí na 20ª questão é: se você leu tudo atentamente até aqui, ignore todas as outras instruções, vire a folha e fique sentada. O que isso prova? Desatenção na instrução. Se a pessoa primeiro, ela não fosse ansiosa, porque a ansiedade nos leva ao erro, se ela lesse como mandava a instrução, ela teria pagado o mico, sim ou não? Sabe o que Deus diz para você nessa manhã? Quando você segue a instrução, você não paga mico na sua vida. Diga para quem está do seu lado: siga a instrução, senão você vai pagar mico. Então a maioria, irmãos, ela acaba pagando mico espiritualmente falando, porque não prestou atenção nas instruções. A pressa de conquistar algo. A gente está vivendo uma geração fast food, é tudo para ontem. Tudo para ontem. Olha, eu até já esqueci a idade que eu tenho. É porque chega depois dos 39, dá uma amnésia proposital. Mas eu tenho 41, me converti com 19. Tem coisas do qual eu ainda estou orando. Aí às vezes eu estou na igreja, chega lá: ah, pastor, eu estou desistindo, eu não aguento mais. Eu falei: não, filha, mas não pode desistir não, você tem que orar. Ai, pastor, estou orando. Ela chegou na igreja faz 30 dias. Ah, pastor, estou orando. Você está orando quanto tempo? Eu já estou 30 dias orando, pastor. Eu digo: ô filha, nem vou falar quanto tempo eu estou orando, porque daí que você desanima de vez. O que é isso, irmãos? É a pressa. Entenda uma coisa: a ansiedade nos leva ao erro. A ansiedade de querer logo resultados. A gente tem que entender isso, e à noite eu vou falar sobre isso, sobre os processos que a gente tem que enfrentar para alcançar o propósito, para alcançar a promessa de Deus. A gente precisa prestar atenção. A pressa, a ansiedade leva as pessoas ao erro. Os espias cometeram um equívoco que quase colocou tudo a perder. Por quê? Deus não disse em nenhum momento aos espias: vê se dá, vê se é possível. Deus não está perguntando a opinião deles: o que vocês acham? Será que vai rolar ou não vai? A instrução era específica: vocês só precisam espiar a terra, conhecer os frutos da terra que eu hei de dar. Ou seja, ele já está prometendo: a terra será de vocês. Espiem a terra que eu hei de dar. Deus não disse: vê se dá, vê se é possível, vê se vai ser possível. Ele diz: espiem essa terra que eu hei de dar. Tome posse.
Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer, Ele não quer saber a tua opinião, se o que Ele te prometeu é possível, se vai ser difícil. Ele está dizendo para você, apenas tome posse, porque logo, logo, Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Mas aí, irmãos, ao invés de seguir a instrução, ao invés de prestar atenção nos frutos, o que os espias fizeram? O que o povo fez, aliás? Confiou nos relatos, confiou nos achismos. A terra já está ocupada, temos que arrumar outra terra da promessa. Como se Deus precisasse de plano B. Você já viu que às vezes a gente ora com medo de que Deus sofra de amnésia? É? Senhor, a gente quer que Deus abra uma porta. Então, com medo de Deus sofrer de amnésia, a gente, Senhor, a tua palavra diz, batei, batei, abri-se-vos-á. Eu fico imaginando, se Deus tiver o mesmo senso de humor que eu, fico imaginando Deus dizendo, eu sei, fui eu que escrevi ela, filho. Mas é um medo de que Deus sofra de amnésia. Às vezes, irmãos, a gente tira o foco naquilo que Deus prometeu e foca nos relatos. Não, Moisés, olha, é impossível, tem muralha, tem os filisteus, tem os amorreus, Jebuseu, e um monte de coisa ruim que acabava com eu, estava lá. Pastor, eu sou Eliseu, você não estava lá, você estava aqui, isso é coisa boa. Se você fosse ruim, você estava lá. Mas você pode ver que na Bíblia, tudo que é ruim acaba com eu. Amorreu, Jebuseu, só os hebreus que é coisa boa, irmão. Que ainda não estava lá, por isso que era coisa boa. Então, irmãos, eles inflamaram o povo. E aí o povo, ao invés de prestar atenção na instrução, o povo, ao invés de focar nos frutos, não, mas o que diz os frutos? Os frutos é a palavra de Deus, trata da palavra de Deus. O que diz os frutos? Eles prestaram atenção nos relatos. Como eu disse, os relatos desmotivam, os relatos desanimam, os relatos param, os relatos matam. Você está naquela fé, você vai no médico, naquela fé, fazendo aquela campanha quinta-feira na igreja, aí chega lá o médico e fala, você tem a doença X, essa doença aí não tem cura, mas você está naquela fé. Não, mas eu vou às quinta-feiras, vou fazer a campanha, esse é o ano da graça, Deus vai me curar, vou lá, vou pedir para o meu pastor orar por mim, Deus vai me curar, eu tenho um Deus que cura. Aí você vai, chega do lado daquela pessoa que só olha o relato, e aí, meu irmão, como é que foi lá no médico? O médico disse que eu tenho a doença X. A pessoa já te mata só com a expressão facial. O médico disse que eu tenho a doença X. O quê? Doença X, tem certeza? Que é para ver se tu infarta. Aí, é a doença X. Meu Deus, olha, eu nunca vi, chega nessa hora, sempre tem algum parente que morreu com esse negócio. Olha, eu tenho um parente que descobriu que tinha essa mesma coisa que você, um mês depois morreu. A minha vizinha morreu desse negócio aí mesmo, doença X. É isso aí, estou lembrando, a minha vizinha morreu dessa doença X. Ou seja, o relato te mata, te desanima. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, não dê ouvido aos relatos, ouça a instrução, observe as instruções, porque aquele que te prometeu é fiel e vai cumprir o que te prometeu. Ele vai cumprir, irmãos. A instrução vai dizer que o país vai melhorar, que não vai crescer, ou seja, o relato vai dizer que o país não vai melhorar, que vai vir isso, vai vir aquilo. Nós não podemos viver de relatos, nós vivemos de instrução, e a instrução é de que Deus vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. A gente só precisa crer e tomar posse. Agora entenda uma coisa, irmãos, a instrução nem sempre, ou na maioria das vezes,
será aquilo que eu quero ou desejo fazer. Aí é que está o problema. Porque a gente fala de seguir instrução, mas eu percebo que nem sempre, ou na maioria das vezes, a instrução será aquilo que eu quero ou desejo fazer no momento. Porque tem coisas que eu só vou entender depois. Então, na maioria das vezes, você tem que entender que a instrução não será aquilo que tu quer fazer, deseja fazer. O Senhor chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, e tu serás pai de uma grande nação. O propósito, a promessa, a instrução é específica. A promessa é: tu serás pai de uma grande nação. Agora, o difícil não é crer na promessa, porque a promessa todo mundo quer, e é por isso que está cheio de gente na igreja frustrada, que não desfruta, porque ele abraça a promessa e esquece de cumprir a instrução. Se Abraão abraça a promessa e não segue a instrução, Abraão tinha morrido lá em Ur dos Caldeus, sem ser pai de uma grande nação. Ele mudaria o seu destino, porque decisões decidem destinos. Nós falamos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas era para nós estar falando Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú. Esaú não seguiu a instrução, Esaú negociou o propósito, vendeu a bênção, trocou a bênção. E é por isso que hoje é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então a instrução foi clara para que essa promessa se cumpra na tua vida, Abraão. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Qualquer pessoa no lugar de Abraão diria: isso é uma loucura. Deus não está nesse negócio, isso é responsabilidade. Eu vou sair da minha casa, da minha terra, do lugar de onde eu tenho família, amigos, raiz, história, para ir para um lugar que eu ainda não sei onde fica. Porque Deus disse: eu vou te mostrar onde é. Deus manda Abraão ir sem dizer onde é. Essa é a instrução. Então o que eu aprendo? Obedecer à instrução nem sempre será prazeroso, nem sempre será confortável, mas é isso que vai te levar a viver as promessas, aos propósitos de Deus para a tua vida. Siga a instrução, observe a instrução. Nem sempre obedecer, seguir a instrução nos dá prazer. A gente está vivendo uma época de sentimentos. Eu estou orando. Se eu sentir no meu coração, o problema de eu sentir é que muitas vezes eu vou fazer coisas para o qual a minha alma está se inclinando. Às vezes você acha que é um sentimento, que esse sentimento é a voz de Deus, mas é a tua alma apontando para aquilo que você quer, para a sua preferência. Se eu sentir paz no meu coração, não senti paz não, pastor. O pastor fala: não, isso é verdade. Eu falei para um rapaz: se tu queres, você tem ministério, você já está pregando na igreja, você começou a namorar, tem um namoro santo, e pastor, se eu senti, tu sentiu o quê, meu filho? Sentir de ser santo, de ter um namoro santo? Acorda, rapaz. A gente está vivendo uma época de sentimentos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, é perverso. O problema é que a gente, quando lê esse texto, o coração do homem enganoso, eu não penso no meu coração, o meu é bonzinho. Eu penso no coração dele lá. Não, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, eu não vou confiar nele. Claro, o meu é uma maravilha. Só o dos outros homens. É o nosso coração que é enganoso, é o meu, é o seu. Então não dá para confiar no coração não, irmãos. Porque quando o seu pastor te chamar a atenção, puxar a sua orelha, quando ele for te exortar para te colocar no caminho do propósito,
você vai sentir que o seu tempo acabou, que é hora de ir embora. Não, veja bem, o pastor não me ama, porque como eu disse, o humanismo tirou a correção do amor. As pessoas acham, não, mas Deus é amor, Deus entende. Lógico que Deus é amor, Ele deu a vida do seu filho para morrer na cruz por você, mas não significa que você vai viver a vida de qualquer maneira, se há uma instrução específica para ela. Então eu sempre costumo dizer, as pessoas falam, pastor, eu te amo. O amor é provado quando a gente exorta, quando a gente puxa a orelha, quando a gente diz não. Porque Deus também diz não. Deus também diz agora não. E às vezes o pastor, a liderança te diz não, ou te diz agora não, não é porque é ruim, é porque está preparando você, para ver se você não vai ser mais um que vai viver de sentimentos e emoções. Então nem sempre a instrução será prazeroso, será confortável seguir, mas entenda, isso te levará a viver os grandes propósitos de Deus para a sua vida. Seu casamento está em crise, porque você não tem dado ouvido à instrução. Sabe por que tem muito casamento dentro da igreja em crise? Não dá ouvido à instrução. A instrução diz, mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Mas agora é a época do empoderamento, né? A Bíblia diz, mulheres, imagina Jesus falando isso hoje. Mulheres, sendo submissas aos vossos, machista, retrógrada. Você já pensou, irmão? O seu casamento está em crise porque você não segue instrução. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Dentro da igreja, como é que é? Peraí, pastor. Ser submissa não é ser escrava. Quando a palavra submissão fala estar debaixo da missão, vem dessa raiz de escravidão. O seu casamento está em crise porque você não seguiu a instrução. A Bíblia diz, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, se você não é submissa, e se você não ama a sua mulher como Jesus amou a igreja, você não está seguindo a instrução. Teu casamento nunca vai chegar ao propósito. Você nunca vai alcançar a plenitude de Deus para o teu casamento, porque você não está seguindo a instrução. Você está vivendo conforme você acha, vivendo conforme relatos. E eu vou falar uma coisa para vocês, mulheres. Eu já orei a Deus e falei, Senhor, o Senhor poderia ter trocado. Seria melhor o Senhor dizer, maridos, sejam submissos às vossas mulheres. Porque eu vou falar uma coisa para você. Ser submisso é mais fácil. A tarefa das mulheres não é difícil. É que vocês estão vendo com menosprezo. A tarefa é ser de submissa. A do homem é difícil. Porque Deus está dando para o homem uma missão quase impossível. Não é impossível, senão ele não falaria isso. Ame a tua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Então os casamentos entram em crise porque não houve a instrução. A sua vida financeira, ela entra em crise porque você não ouviu a instrução. Você ouviu o relato do seu coração. Sabe por que tem pessoas com a vida financeira destruída? Não houve a instrução, houve o relato do coração. Gasta mais do que ganha. Ganha 2.000. Mas ele gasta 5 por mês. Esses dias uma irmã chegou lá, pastor, quero dar um testemunho. Quarta-feira é o nosso culto da vitória. Eu falei, irmã, conta o testemunho antes. Lógico, irmã, eu já vi uns negócios aí no YouTube, que depois que filme vai para a internet, não dá mais, irmão. Esses dias eu vi um aí da Mundial, aí de uma veinha, que eu quase infartei de dano da risada, irmão. Botou o pastor na saia justa. Aí eu falei, conta o testemunho aí. Pastor, minha gerente me chamou. Irmã? E aí? Eu ganhei um cartão Gold, Mega, Platinum, não sei o que, irmãos. Porque o meu é aquele da caixa azulzinho, de poupança, então eu não sei o que é isso.
É o meu cartão Mega, Hiper, não sei o que, Gold Internacional. Falei, como? Pastor, limite de 20 mil. Que bênção. Falei, não, irmão, não é bênção não. Maldição. Ela falou, está amarrado, pastor. Falei, irmã, a senhora costuma sair da cidade? Pastor. Às vezes eu vou lá na casa da minha filha, que mora em Babiruba, que é uma cidade, um município vizinho, é como São Vicente e Santos. E do estado a senhora sai? Não, pastor. Mais longe que eu fui foi em Porto Alegre. E do país? Pastor, não tem condição. O que a senhora quer com cartão internacional? Pastor, que chique. Falei, irmã, a senhora está pagando o dobro de taxa para ter um cartão chique. Aí a pessoa pega o cartão, que dá para ela a condição de comprar aquilo que ela não pode pagar, e nessa hora ela é cheia de fé, e ela vai comprando pela fé, vai gastando pela fé, e se enforcando pela fé. Aí quando chega a fatura, olha bem, o diabo comprou alguma coisa no cartão dela? Não. Se olhar na fatura, não tem protetor solar contra a queimadura do inferno, não tem. Não tem no cartão. Aí quando chega o cartão, ela assim, está amarrado, que isso? Pastor, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Eu dou o dízimo. Como que o devorador entrou na minha fatura? Irmãos, é sério, o pastor Nilton já deve ter passado muito por isso. Eu passei uma vez, eu fui cara dura, irmãos. Pastor, o devorador entrou. Falei, vamos ver aqui. Pizzaria, 160. Diabo não come pizza, irmão. É loja de calçado, 200 e pouco. Irmão, você está entendendo? Aí ela começa assim, aí ela fica consciente. Não. Amor, nós precisamos cortar gastos. Tá bom, meu amor, então vamos cortar a internet. Tu está repreendido em nome de Jesus. Para trás de mim, diabo. Não, amor, então vamos cortar a TV a cabo. E onde é que eu vou assistir o jogo? Você está doida? Vai ter clássico amanhã. Não vou cortar não. Então vamos cortar a churrascaria de domingo. Não. E ele continua, não, tem que cortar gasto. Qual é o primeiro gasto que ele corta? Na cabeça dele é gasto. Esse mês não tem jeito. Ele ouve o relato do coração. Esse mês eu não vou dar o dízimo. Mas Deus conhece meu coração. Eu sou dizimista há tanto tempo, né? Esse mês não dá. Quando eu pagar minhas contas, eu volto a dizimar. E tem gente até hoje esperando pagar as suas contas, porque ele cortou aquilo que poderia tirá-lo daquela situação. Não foi o dízimo que te colocou nessa situação. Você tem que entender que 10% não vai resolver. Hoje, cortar 10% do que pode te abençoar, não vai resolver o teu problema. É esse 10% que pode te trazer sabedoria de Deus para você sair de novo dessa situação. Estou falando de instrução. Antes que você venha falar, porque esse é um assunto que diverge a opinião, tem muita gente que se abraça a achismos para não trazer o dízimo. Eu quero falar uma coisa para você. Para mim, antes de tudo, o dízimo é instrução. Você está nessa situação porque você não seguiu a instrução. A instrução para você, ela era específica. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e eu repreenderei o devorador, e derramarei bênçãos sem medidas, enchendo os vossos celeiros. Outra instrução: honra o Senhor com os teus bens, e se encherão fartamente os teus celeiros. Siga a instrução. Então você tem que entender, meu irmão, que seguir a instrução me leva ao propósito. Não é confortável, irmão. Eu sei que não é confortável. Eu sei que também, que dá aquela vontade, meu Deus, esse 200, 300 aqui, poderia fazer tanta coisa, e nem sempre seguir a instrução vai ser confortável. Mas é isso que vai te tirar dessa situação. É isso que vai abrir a janela do céu sobre a tua vida.
Há pessoas que vivem correndo atrás das coisas porque não ouviu a instrução. A instrução é claríssima. Os sinais seguirão aqueles que crê. A instrução é claríssima: buscar em primeiro o meu reino e sua justiça, e as demais coisas que precisam vos serão acrescentadas. Mas a pessoa está sempre em busca de alguma coisa. Jesus falou, a Bíblia fala, não precisa correr, é a bênção que vai correr atrás de você. Então sempre procurando alguma coisa, sempre procurando um jeito de enriquecer. Se eu abrir o Messenger, o meu WhatsApp ali para você ver, você vai ver que todo dia eu recebo dezenas de pessoas: pastor, eu tenho um negócio aqui bom, pastor, para a gente ficar rico, para nós ganhar muito dinheiro, pastor, é um negócio aqui muito legal, você é uma pessoa que conhece muita gente. Toda hora aparece um monte de coisa assim de proposta, irmãos. As pessoas estão desesperadas, correndo atrás de um lado para o outro, enquanto a instrução é específica: busca o meu reino, busque a minha justiça, e tudo o que você precisa vos será acrescentado. As pessoas, tem gente desesperada em busca de marido, em busca de namorado, e quem procura acha. Verdade, mas não acha qualquer coisa, não é bênção. Ô pastor, puxa vida, dá um maior trabalho para achar alguém no Tinder. É a minha bênção. A Bíblia não diz que você vai achar. A Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de você, meu irmão. Tudo que Deus faz é perfeito. Quando você... Cadê o Gabriel para fazer um solo aqui com o violão para me sorrar? Quando você não presta atenção, quando você não segue a instrução, você morre sem entrar. Você morre sem desfrutar da promessa. Você morre sem viver o propósito. Siga a instrução. Quando eu fui ordenado pastor, ainda solteiro, eu sofri uma pressão muito grande do presbitério da igreja, das pessoas, de pessoas que até queriam o meu bem. Mas do jeito errado. Não, tu precisa casar, tu precisa casar, tu precisa casar. Ó, fulano é uma bênção para você. E geralmente as fulanas que é uma bênção para você, é aquelas irmãs da igreja, sim, que está esperando a misericórdia de Deus, assim, para casar. Aí eu dizia, não, eu não sou merecedor de tudo isso. Deus... Não, mas é uma benção. Não, mas aí, para abençoar outra pessoa, não pode ser egoísta, né, pastor? É sério? Nessa pressa de acertar, de fazer o certo, eu fiz errado. Eu quase entrei em relacionamentos que Deus não queria. Porque você tem que entender que nem sempre uma bênção é uma bênção. Salomão diz que a herança tomada antes do tempo se torna maldição. Às vezes você tem que esperar o tempo de Deus, o tempo certo. Então, irmãos, aqui eu quero falar sobre o perigo de não proteger o coração de gente que só vive murmurando, reclamando, questionando. Porque essas pessoas, elas vão nos levar a cometer erros. Deus está dizendo para você nessa manhã: blinda o teu coração. Não ande com gente rebelde. Não ouça gente que só vive criticando, falando da igreja, falando da liderança, falando do lugar onde dá o crescimento. Eu coloquei no meu Facebook essa semana um banner que diz: as pessoas esquecem das bênçãos recebidas, porque isso não deixa marca. O que deixa marca é ingratidão. Então blinda o teu coração. Porque, irmão, quando você anda com gente que só vive falando mal, e eu vou falar uma coisa para você: não é só mal dos pastores da sua igreja, do seu ministério, é de qualquer ministério. Porque se essa pessoa não respeita a autoridade, ela não respeita nenhuma autoridade. Blinda o teu coração, porque essas pessoas vão te levar ao erro. Foi assim que Lúcifer levou muitos. Porque Lúcifer fez
os outros verem coisas que não existiam. O povo murmurando com sede, o povo reclamando com sede. Aí Moisés e Arão se prostram na tenda do encontro com o rosto em terra. A Bíblia diz que a glória do Senhor invadiu a tenda. Aí veio a instrução para Moisés. Olha o perigo da pressão, de tomar decisões pela emoção. Quando alguém lhe chamar a atenção, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, sua liderança, seu pastor, seu líder, não responda na hora. Ore, consulte a Deus. Porque se você consulta a Deus, Deus vai falar que existe amor na correção, que o pai só corrige o filho a quem ele ama. Aquela pressão psicológica, o povo murmurando, Moisés e Arão oraram, colocaram o rosto em terra, a glória do Senhor encheu a tenda e veio a instrução: Moisés, pegue a vara e com teu irmão Arão, reúna a comunidade e diante da comunidade fale a rocha e ela verterá água. E vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. A instrução para Moisés foi clara: fale a rocha. A instrução foi clara: pegue a vara e fale aquela rocha. Mas por um momento de pressão, por um momento de explosão emocional, Moisés, ao invés de seguir a instrução, ele bateu na rocha 2 vezes. Isso prova que Deus vela pela sua palavra. Esse erro tirou de Moisés a oportunidade de entrar na terra prometida. Aí você diz para mim: pastor, Deus é amor, Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu estou pecando direto, pastor, todo dia, mas meu coração não queria pecar. Que é assim. Se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Você está achando que só você peca, não querendo pecar? Não seguir a instrução é um erro. Deus não quebra princípio para abençoar ninguém. A Bíblia diz que Moisés era santo, que com os profetas Deus falava, mas que com Moisés era face a face. Aí eu te pergunto: se Moisés, um homem santo, se equivocou, por que você não se equivocaria? Siga a instrução. Quando as coisas acontecem, você quer se justificar. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu oro. Depois de eu ler a Bíblia, vem aquela chantagemzinha: eu dou o dízimo. Como se Deus estivesse preocupado com isso. Isso é uma instrução que Deus te dá. E não seguir a instrução, o azar é todo seu, somente seu. Porque isso é uma oportunidade que Deus está te dando de viver o melhor de Deus. Nós veremos Moisés no céu? Sim. A Bíblia diz que ele é uma das testemunhas do Apocalipse. Mas ele não entrou na terra da promessa, porque não ouviu as instruções. Ele deixou que o povo que era rebelde e murmurador mudasse, ainda que temporariamente, o que ele era. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas por questão de momentos, de não observar a instrução, ele não viveu, não conquistou a promessa de Deus. Vamos ficar de pé? O grupo de louvor pode subir. Quer viver o melhor de Deus para a tua vida em 2019? Quer alcançar as promessas de Deus?
quer viver uma vida desfrutando do propósito de Deus, ao invés de se frustrar, siga a instrução. Entenda que tudo que é ensinado nesse altar é a instrução de Deus para a tua vida. Eu não concordo, eu não quero, eu acho que não é assim. Você está ouvindo o relato do seu coração. Ouça os frutos. Se você fosse uma pessoa observadora, você ia ver que outras pessoas estão conquistando a promessa de Deus porque estão prestando atenção na instrução. Aqui há frutos. Não precisa ir longe, nessa casa, nesse ministério há frutos de pessoas que ouviram a instrução e alcançaram o melhor de Deus. Ouça a instrução, siga a instrução. Enquanto você estiver debaixo da bênção desse ministério, siga a instrução de Deus para esse ministério, siga a instrução do seu pastor. Aprenda a ouvir a linguagem, o idioma do coração da sua liderança, do seu ministério, do seu pastor. Albert Einstein, um dos homens mais brilhantes que já viveu na terra, antes de morrer, proferiu suas últimas palavras. Quais foram as últimas palavras de Albert Einstein, pastor? Nós não sabemos. Porque a enfermeira que atendeu ele, a enfermeira para o qual ele falou suas últimas palavras, não falava o seu idioma, não entendia o alemão, e as últimas palavras foram em alemão. Se ela falasse, se ela entendesse o idioma, nós saberíamos quais eram as últimas palavras. Você precisa conhecer, entender o idioma da visão, a linguagem do coração da sua liderança, do seu pastor. Porque tudo que é falado aqui, embora muitas vezes você não entenda, porque o problema não é o que nós falamos, é o que as pessoas entendem. Tudo que é falado aqui são instruções para te levar ao melhor de Deus. E é por isso que a gente vê muita gente frustrada, porque não segue a instrução. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero orar junto com você nessa manhã. Eu quero que você nessa manhã deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. O Espírito Santo quer te mostrar, te revelar que muitas das frustrações que você vive hoje, muitas das decepções é culpa de você não ter ouvido atentamente a instrução. Moisés, ele não falou, ele bateu na rocha, ele fez o certo do jeito errado, e Deus não abençoou o certo do jeito errado. Você está tentando ouvir os relatos do teu coração. O teu coração diz, não, Deus entende que é uma fraqueza, e Deus vai te abençoar mesmo assim. O teu coração diz, não tem problema, eu levo a minha vida do jeito que eu quero, eu sei o que é melhor para mim. Não sabe não, para isso que Deus deu os pastores. Pastor vem de pai, pastor é pai de destino, pai de propósito. A Bíblia diz que Deus nos cobrará se nós não conduzirmos vocês ao propósito de Deus para a vida de vocês. Então você tem que entender que nem sempre falaremos aquilo que você deseja, aquilo que você gostaria, mas aquilo que você precisa. Não há outro jeito, não há plano B, tem que seguir a instrução. Enquanto o louvor vai cantar, eu quero desafiar você. Pastor, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que muitas das minhas frustrações foi porque eu não segui a instrução. Mas a partir de hoje, eu vou seguir a instrução. A partir de hoje eu vou prestar atenção no que diz o meu pastor, no que diz o meu ministério. Porque essa é a voz de Deus me conduzindo para a promessa.
E eu quero conquistar aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Eu quero conquistar o melhor para a minha casa, para o meu casamento, para a minha vida profissional, para a minha vida financeira. Se você deseja isso, sai agora do teu lugar. Não espere pela primeira pessoa. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Sei que os teus olhos estão sensíveis. Isso. Vem chorando mesmo. Vem chorando mesmo. É tempo de corrigir erros. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Isso. Posso até chorar. Candarama choraba candarai. Mas a alegria vem de manhã. Ore, peça perdão, fale com Deus, cante. Faz desse louvor tua oração. E não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. É um novo tempo, é uma nova história sobre a tua vida. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Coloca as duas mãos no seu coração. Olha aqui para mim. Estava lembrando de um episódio interessante. Quando você compra um GPS, quando você acessa um GPS, você o faz porque o GPS te leva a lugares que você não sabe como chegar, ou a melhor forma de chegar. E um dia eu estava vindo de uma cidade, ministrando, e aí na volta, eu não obedeci o GPS. A minha esposa falou assim: amor, o GPS tinha mandado entrar à direita. Eu falei: não, mas segundo o meu senso de direção, se nós entrar aqui na esquerda, nós vamos sair lá naquele outro lugar que a gente entrou, lembra? Ela: não, melhor você seguir o GPS, que ela sabe o que faz. Eu falei: nem sempre. Deixa que eu sei, fica tranquilo. E o GPS ficou recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota. E eu não vi. E chegou uma hora que foi entrando assim nos lugares escuros, foi acabando as casas, um mato para um lado, um mato para o outro, aquelas cercas de arame farpado, e depois de 20 minutos a gente parou, ao redor de uma poça muito grande. E ela falou: amor, não vai, a gente não sabe a profundidade. Eu falei: você é boba, guria, isso é
uma pocinha. E era uma lagoa, sabe como é que é homem, né? E ela, não vai. Quer ver? Eu vou te mostrar como é uma pocinha. E peguei uma pedra que tinha assim do lado e joguei, irmão. A pedra afundou, sumiu. Nós tivemos que voltar. Aí o GPS falou, recalculando a rota. Aí eu voltei para a direção. Alguns de vocês estão frustrados, porque no meio do caminho acharam que sabiam a melhor maneira, o melhor caminho a seguir. Se perderam no caminho. Mas nessa manhã o Espírito Santo está dando uma mensagem no seu coração. Eu estou recalculando a rota da tua vida. Eu estou dando uma nova instrução que vai abençoar a tua casa, o teu casamento, a tua família, a tua vida financeira. Há um tempo de grandes coisas para a tua casa, há um tempo de grandes coisas para a tua vida. Nós vamos orar nesse momento. Há um novo tempo, há uma nova história. O Espírito Santo está bradando nessa manhã. Eu estou recalculando a rota, eu estou te levando ao destino, eu estou te levando ao caminho certo, eu estou te levando à promessa. Pai, eu quero orar nessa manhã por esse irmão, por essa irmã que talvez, ó Deus, entrou aqui frustrado, decepcionado, ó, porque acabaram pegando o caminho errado. Não é porque são ruins, é porque não ouviram a instrução. Mas nessa manhã, que o Senhor possa dar uma nova instrução, recalcular a rota desse casamento, dessa família, dessa vida. Receba a bênção nessa manhã. Eu te abençoo, eu declaro um novo tempo. Quem acredita, levante duas mãos. Uma é muito pouco, dá o glória mais alto que puder e aplauda, aplauda, aplauda Jesus.